Senta que lá vem a história. Foi na Primeira Grande Guerra que o petróleo fez a diferença, e ele estava localizado no Oriente Médio. Os ingleses queriam expandir seu império e tomar o controle do petróleo. Então, muitas tropas foram colocadas no Egito e na Mesopotâmia. A campanha inglesa teve derrotas na Mesopotâmia e sucesso na Palestina com o general Sir Edmund Allenby. O coronel T.E. Lawrence atiçou as chamas da revolta árabe contra os turcos e se tornou um mito, ficando conhecido como Lawrence da Arábia. E entre as emboscadas de Lawrence e o exército de 400 mil homens de Allenby, os turcos foram derrotados de Aqaba a Tafila, de Gaza a Beersheba e Jerusalém. Na Europa, o elenco mudou. Falkenhayn foi substituído como comandante do exército alemão pela dupla heróica Hindenburg e Ludendorff. O primeiro-ministro Asquith, arrasado pela perda do filho em batalha, foi substituído por David Lloyd George. Os franceses expulsaram Joffre, colocando o general Robert Nivelle, herói de Verdun, como comandante em chefe do fronte ocidental. Por seu papel na tragédia de Somme, Haig foi nomeado marechal de campo. No leste, o general russo Alexei Brusilov juntou tudo o que pôde para um ataque às defesas austríacas numa frente de 321 quilômetros. Essa ofensiva foi uma das maiores batalhas de 1916. E apesar das grandes perdas, os russos recuperaram grandes extensões de territórios que haviam perdido no ano anterior. Mas essa foi a última grande vitória dos russos, pois seus soldados morriam de exaustão e falta de suprimentos. O sofrimento sem perspectiva de progresso começou a minar a Rússia por dentro, o que teve consequências muito mais sérias. No início de 1917, o czar estava no fronte com seus exércitos dissolvidos, deixando seu império desgovernado. Em Petrogrado surgiram revoltas e as metralhadoras da polícia mataram centenas. O conflito espalhou-se para outras cidades. O que farei? Perguntava o czar a seus conselheiros. A resposta era: deves abdicar. Foi o que ele fez, e a dinastia Romanov morreu no dia 16 de março de 1917. Para desestabilizar seu inimigo, a Alemanha enviou para a Rússia o arqui-revolucionário Vladimir Lenin, vindo de seu exílio em Zurique. A partir daquele momento, Lenin lançou-se furiosamente em sua luta pela liderança e a Rússia começou a abandonar a guerra. Mas tudo que os alemães ganhavam na Rússia, perdiam para os Estados Unidos com suas sabotagens, submarinos e habilidades em geral. O talento da Alemanha estava no uniforme, não no Ministério das Relações Exteriores. Seu secretário Alfred Zimmermann enviou um telegrama ao México propondo aliança e oferecendo a possibilidade de retomar o Arizona, o Novo México e o Texas. Este telegrama foi enviado pelo sistema de comunicação americano, facilitando que o recado fosse interceptado. Os americanos sabiam o que iria acontecer. E quando isto foi publicado nos jornais, o secretário alemão, ainda mais ignorante, admitiu que era seu. Depois deste episódio, a guerra entre Estados Unidos e Alemanha era inevitável. Woodrow Wilson, que fora eleito em 1916 para o seu segundo mandato sob o slogan "Ele nos manteve fora da guerra", não era tão pacifista quanto acreditavam. Na verdade, era um intervencionista. Teria que levar o povo americano para aquela guerra, coisa que não queria, mas que agora seria inevitável.
enviou em 2 de abril uma mensagem aos membros do Congresso dizendo que os americanos não tinham nada contra o povo alemão, mas que deveriam fazer do mundo um lugar seguro para a democracia. As forças americanas anti-guerra perderam força e ouviam-se os gritos de morte ao Kaiser e para Berlim. Wilson assinou então a declaração de guerra. Quando o exército americano começou a se preparar para a guerra na Europa, era fraco e despreparado como nenhum outro exército das grandes nações. Era composto de 200.000 homens e não tinha equipamentos modernos. Era preciso um grande líder para formá-lo. E encontraram em um novo comandante. John Pershing era oficial de cavalaria, formado por West Point. Lutara nas últimas guerras indígenas e saíra-se bem na Guerra Hispano-Americana. Comandara a 10ª Cavalaria, conhecidos como Soldados Búfalos Negros, de onde surgiu o apelido Black Jack. Lutara também na Revolta das Filipinas. Então, o presidente Roosevelt promoveu-o de capitão para general brigadeiro. Pershing era um importante símbolo, o homem que chegou para arrumar a casa. Nenhum soldado foi perdido durante a transferência das tropas para a Europa em 1917. O almirante Sir William Sims encontrara-se com os britânicos e alinhou seus destroyers em semanas para proteger seus enormes comboios. Franceses e britânicos, sedentos de sangue, ficaram encantados. Queriam todos os homens. Lafayette, aqui estamos, bradou o coronel Stanton no dia 4 de julho de 1917, quando os americanos chegaram à França, sendo recebidos alegremente. O que os cidadãos não sabiam era que o grande exército de Pershing aprendera a marchar, mas ainda estava aprendendo a lutar. Precisariam de meses para colocá-los no front. Pershing estava determinado a manter a integridade do exército americano, mas era realista o suficiente para saber que precisaria do comando britânico e francês em tempos de emergência. Enquanto isso, repetindo os erros de seus predecessores, o general Neville montou outra ofensiva para vencer a guerra, baseada em todas as antigas impossibilidades. Apesar de não conseguir avançar com seu ataque a Arras, perdendo 187.000 homens em 10 dias, teve outro resultado infeliz: um motim. O exército recusou-se a continuar lutando. Os homens fugiam para cidades próximas, tentando obrigar trens a irem para Paris. Eles não conseguiam ser impedidos e alguns poucos líderes foram cercados. Houve tentativas violentas de refazer o exército, mas apenas conseguiram livrar-se de Neville e trazer o general Pétain para equilibrar a liderança com compaixão. Ele recuperou o exército desmoralizado, mas os soldados estavam cansados e eram poucos. Precisavam de corpos americanos jovens e fortes. Georges Clemenceau, o novo primeiro-ministro francês, queria apressar as coisas e dizia isso claramente. O marechal de campo Haig tentou tomar os portos de submarinos e desviar os alemães do setor francês, mas isso apenas acrescentou mais cruzes aos cemitérios ingleses. Escolheu Flanders para tentar uma última penetração. No fronte de Ypres, houve uma terceira batalha em terras pantanosas de vilas destruídas. Uma delas, chamada Baxendale, cercada pela lama e morte, seria lembrada por gerações a fim. Não há nada parecido com a lama da Europa durante a Grande Guerra. Era um mar líquido onde os cavalos se afogavam. Os feridos afundavam na lama e não morriam de ferimentos, mas afogados. Não havia mais tropas. Não conseguiam se mover e os soldados ficavam automaticamente deprimidos. Porém, havia uma ponta de esperança em Cambrai, onde o ataque de 324 tanques a 2,5 km por hora ganhou mais terreno em 6 horas do que tinha acontecido em 4 meses.
Na Itália, os alemães foram auxiliar os aliados austríacos e acabaram com seus inimigos. No outono de 1917, atacaram o exército italiano na Batalha de Caporetto, que terminou em 20 dias. Dos 305 mil homens que a Itália perdeu, 275 mil se renderam. Os italianos precisavam de todos os homens para ajudá-los a continuar a lutar. Muito mais importante, a Rússia pretendia abandonar a aliança, levando seus milhões de soldados. No final de 1917, os revolucionários bolcheviques de Lenin lutavam para afastar o governo provisório de Alexander Kerensky e levar a Rússia a uma paz inseparável. Em 7 de novembro, quando os regimentos de Petrogrado não mais aceitaram sua liderança, Kerensky saiu da cidade e Lenin ficou no comando. Os gritos para que a guerra terminasse aumentavam. Os bolcheviques declararam uma paz separada em Brest-Litovsk com os alemães, o que permitiu que estes movessem grande número de homens do fronte oriental para o ocidental. Ludendorff viu que 1918 seria o início ou o fim da Alemanha. Um grande número de americanos aproximava-se e ele teria que destruir os exércitos aliados que estavam na luta desde 1914, antes da chegada dos americanos. Ludendorff criou uma nova doutrina tática para os alemães no inverno de 1917-1918. A infantaria era composta de pequenos grupos de 12 a 15 pessoas, armadas ou reunidas em torno de metralhadoras ou lança-chamas. Deveriam infiltrar-se e flanquear, ir para trás e continuar. O ataque começou na neblina de 21 de março. Houve uma enorme preparação da artilharia, pequena e muito violenta. Gases e fortes explosivos. Quando os alemães infiltraram-se nas linhas de frente, os ingleses foram destroçados. Havia 8 batalhões britânicos, 6.000 tropas no local. Só 50 sobreviveram. Sua frente desintegrou-se em ilhas isoladas com a maré de alemães em torno deles. Abrigos caíram e depósitos de munição explodiram. Os alemães, em sua Operação Michael, conseguiram penetrar. O eixo de comunicação de Amiens seria o alvo seguinte para separar os franceses dos britânicos. Depois iriam para Paris e para o Canal da Mancha. Ludendorff já previa a vitória. A Operação Michael foi um enorme sucesso no primeiro dia. Em 24 horas, os alemães ganharam mais terreno do que os franceses em 140 dias, 2 anos antes. Então acabou a gasolina de sua ofensiva. Chegaram ao campo de batalha de Somme. Literalmente um deserto. Não havia água, existiam poucas estradas e quando as tropas alcançaram o outro lado, começaram a pilhar. Encontraram os suprimentos que não viam há 4 anos e o ataque foi interrompido. Os aliados precisavam de um comandante-geral. O general Ferdinand Foch apresentou seu currículo. Eu lutaria sem descanso, lutaria no fronte de Amiens, lutaria em Amiens, lutaria atrás de Amiens, lutaria o tempo todo, jamais me renderia. Foi o escolhido.